Há verdades que moldaram impérios, sustentaram homens diante da perda e forjaram líderes que jamais se curvaram ao caos. No entanto, algumas dessas verdades nunca foram escritas, ensinadas abertamente ou compartilhadas nas praças públicas. Foram passadas em silêncio, de mestre para discípulo, reservadas àqueles considerados prontos para suportar o peso do que iriam ouvir. Hoje, você está prestes a cruzar essa fronteira. Estas são as 7 regras de ouro que os sábios antigos não colocaram nos livros, mas que podem mudar radicalmente a maneira como você vive, pensa e reage ao mundo. Não é uma lista de conselhos genéricos, mas um mapa que exige coragem para se ao longo deste caminho, você será desafiado a questionar crenças enraizadas, abandonar hábitos que enfraquecem sua mente e adotar práticas que poucos ousam manter. É um convite à transformação real, e recusar este chamado é continuar preso à mesma versão de si mesmo que você já superou no pensamento, mas ainda não na ação. Regra número 1. Menos a prova da cadeira vazia antes de tomar qualquer decisão. Importante. Imagine-se sentado diante de uma cadeira vazia. Não é uma cadeira comum, mas o lugar de alguém cuja opinião você respeita profundamente, ou cujo julgamento você teme enfrentar. Pode ser um mentor, um líder que você admira, ou até um adversário que nunca perde a chance de apontar suas falhas. A regra é simples. Decida como se essa pessoa estivesse ali, observando cada gesto e ouvindo cada palavra. Essa prática cria um filtro de clareza e responsabilidade. Ela força você a eliminar justificativas frágeis e escolhas impulsivas. Porque no olhar silencioso dessa figura imaginária, não há espaço para desculpas, apenas para a verdade nua das suas ações. Os estoicos compreendiam que a consciência é o juiz mais implacável, e simular a presença de um observador de autoridade aguça essa percepção. Essa prova não é para os fracos. Ela exige honestidade brutal e disposição para confrontar aquilo que você prefere ignorar sobre si mesmo. Quem aplica essa regra descobre que muitas decisões não precisam de mais informações, mas sim de mais coragem para serem tomadas. Regra número 2. Menos troque conforto por capacidade. A maioria das pessoas gasta a vida buscando conforto. Que ele é sinônimo de segurança, mas o estoico sabia que o conforto prolongado é uma armadilha que corrói a força mental e física. Trocar conforto por capacidade significa buscar, de forma deliberada, experiências que desafiem seus limites. Não se trata de viver em constante sofrimento, mas do incluir, voluntariamente, doses de desconforto na rotina para fortalecer o espírito. Isso pode ser acordar antes do sol, treinar no frio, recusar um prazer imediato ou enfrentar uma conversa difícil. Esses pequenos atos criam um músculo invisível, a resistência. Quando a vida impõe dificuldades, quem se acostumou ao desconforto não se desespera, mas atua com naturalidade. A adversidade para ele é terreno conhecido. É nesse treino silencioso, longe dos aplausos, que a verdadeira capacidade é construída. Conforto demais embota os sentidos, enfraquece a alma. Capacidade real nasce de aceitar de forma consciente a fricção necessária para crescer. Regra número 3. Menos o silêncio como arma. Falar é fácil, reagir é instintivo. Mas o silêncio, quando usado com intenção, é uma das ferramentas mais poderosas que um ser humano pode dominar. Antigos sabiam que diante de um conflito, o silêncio não é sinal de fraqueza, mas de controle absoluto sobre si mesmo. Ao se recusar a responder de imediato, você retira o combustível da provocação e força o outro a lidar com o eco das próprias palavras. O silêncio abre espaço para reflexão, evita decisões precipitadas e preserva energia para o momento. Ele também cria mistério e autoridade, pois quem não se apressa em se explicar transmite confiança e domínio. No entanto, usar o silêncio como arma não significa omitir-se da vida, mas escolher com precisão quando e como. Cada pausa calculada é uma mensagem. Eu não estou à mercê do que acontece fora, mas no comando do que acontece dentro. O mundo moderno
premia respostas rápidas, mas o silêncio estratégico é a marca daqueles que entendem que o tempo é seu aliado. Regra número 4: menos dias, ancorar uma vez por semana. Escolha viver como se não possuísse nada. Nem o conforto da sua cama habitual, nem a abundância da sua cozinha, nem a distração dos seus dispositivos. Essa prática, que os sábios antigos entendiam como um retorno às origens, é um lembrete de que tudo o que temos é temporário. Passar um dia com o mínimo necessário remove a ilusão de que somos definidos pelo que possuímos e nos conecta ao essencial, a capacidade de existir com pouco e ainda assim estar completo. Nos dias âncora, as refeições são simples, vestes são básicas e o foco é observar o quanto você realmente precisa para se sentir vivo. Isso não é um exercício de privação para provar resistência, mas uma recalibração interna que reduz o apego e aumenta a gratidão. Quem pratica essa regra descobre que grande parte da ansiedade vem de perder coisas que na verdade não são indispensáveis. Ao viver um dia como se tivesse quase nada, você aprende que o seu valor nunca esteve nas mãos do que o mundo pode tirar de você. Regra número 5: menos a regra da ambição. Reversa: vivemos cercados por incentivos para buscar mais conquistas, mais status, mais reconhecimento. Mas os sábios antigos sabiam que nem toda meta vale o preço que exige. A ambição reversa é o ato deliberado de recusar certos objetivos, não por medo ou incapacidade, mas porque eles desviam você do que realmente importa. É escolher não entrar em batalhas que, mesmo vencidas, não trarão paz. É ignorar disputas que inflam o ego, mas esvaziam a alma. Essa regra desafia a mentalidade comum de que crescer significa acumular e competir sem cessar. AO inverter a lógica da ambição. Você cria espaço para cultivar profundidade em vez de superficialidade, foco em vez de dispersão e significado em vez de aparência. A verdadeira liberdade não é ter tudo, mas ser capaz de dizer não sem sentir que perdeu algo. O estoico compreendia que a vida é finita e que desperdiçar energia em metas sem valor real é o mesmo que trocar ouro por pedra polida. Regra número 6: menos jejum emocional. Assim como o corpo precisa de pausas para se recuperar, a mente também se beneficia de períodos sem excesso de estímulos. O jejum emocional consiste em se afastar por um tempo determinado de tudo que alimenta reações intensas e dispersa a clareza. Isso significa reduzir a exposição a notícias carregadas de tensão, discussões improdutivas, redes sociais e qualquer fonte de ruído mental. Nos dias de jejum, a prioridade é observar o fluxo dos próprios pensamentos sem interrupção, permitindo que emoções represadas se acalmem por conta própria. Os sábios antigos sabiam que o excesso de informação e de emoção embota a razão e torna as reações automáticas. O jejum emocional não é fuga, mas purificação. É como limpar um campo para que nele possam crescer novas ideias e percepções. Ao praticar, você descobre que muito do que parecia urgente era apenas barulho, o silêncio interno que surge. Nesses períodos, fortalece a mente para agir com precisão quando realmente for necessário. Regra número 7: menos legado. Antes do luxo, antes de tomar uma grande decisão, pergunte a si mesmo: isso terá importância daqui a 100 anos? Essa simples pergunta elimina distrações e prioridades falsas. Os sábios antigos entendiam que viver para o luxo é construir sobre areia, mas viver para o legado é erguer sobre pedra sólida. O luxo busca satisfazer o ego no agora, enquanto o legado molda a forma como sua existência será lembrada e como ela influenciará aqueles que virão depois. Essa regra não condena o prazer ou o conforto, mas exige que eles sejam consequência, não objetivo. O foco está em ações que ultrapassam a sua própria vida: ensinar, criar, proteger, inspirar. Quando o luxo é a meta, o sentido se perde na primeira mudança de moda ou no desgaste do tempo. Quando o legado guia a jornada, até as escolhas mais simples carregam peso e propósito. É isso que transforma uma vida comum em uma obra que continua a falar mesmo depois que a voz se cala. Agora você conhece as 7 regras que raramente foram ensinadas abertamente, mas que moldaram a vida dos que escolheram viver com clareza, força e propósito.
não são ideias para serem admiradas de longe, mas para serem colocadas à prova no dia a dia, onde as escolhas verdadeiras acontecem. Cada regra é como uma lâmina afiada, capaz de cortar a ilusão, a distração e o excesso que enfraquecem a mente. A decisão de Apocalypse, Exige, Corrigium, porque viver dessa forma significa ir contra a corrente de um mundo que premia a pressa, o consumo e a aprovação imediata. É nesse contraste que o espírito estoico floresce, encontrando paz onde outros encontram ruído e firmeza onde outros vacilam. Quando você começa a viver por princípios que não mudam com o vento, as tempestades perdem força e os obstáculos se tornam degraus. A vida então deixa de ser uma corrida sem sentido e passa a ser um caminho consciente, construído passo a passo, com a certeza de que cada escolha ecoa muito além do seu tempo. A sabedoria só cresce quando é compartilhada. Inscreva-se, deixe seu like e envie este